Olá! Voltou? Que bom! Veio comigo no batidão, num clique de mouse? Maravilha! Bom, nós estamos tratando do principal e do maior tema de direito do trabalho, sem dúvida. Jornada, duração, é um tema grande, um tema pesado, que cai muito em prova, né? Pois bem, vamos começar já esse ponto, esse tópico, falando dos empregados que estão excluídos do controle de jornada. Quero dizer, o artigo 62 da CLT me apresenta dois grupos de empregados que não têm controle de jornada. Ou seja, se eles trabalham 20 horas por dia ou se eles trabalham 1 hora por dia, não faz uma diferença, porque não há que se falar em horas extraordinárias. Quem é o primeiro grupo? Empregados que exercem a atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Ah, então muito fácil esse, é só eu pensar aí no motorista profissional. Cuidado! Motorista profissional exerce sim, você está certo, a atividade externa, mas tem jornada regulamentada, tá fora. Ah, então eu vou pensar aqui num vendedor externo. Vendedor externo você pensou bem, só tem um detalhe. Vamos imaginar que eu seja esse vendedor externo que você está contando aí. Aí eu chego 8 horas da manhã na empresa, assino o ponto, pego a mercadoria e vou para a rua vender. Volto às 17 horas, presto conta, assino o ponto e vou embora. Eu não disse empregado que exerce a atividade externa. Eu disse empregado que exerce a atividade externa segura, incompatível com a fixação de jornada. Exemplo clássico, empregado agente ou viajante comercial. Eu viajo o Brasil todo dando aula, todinho, de ponta a ponta. Então eu sempre encontro esse cara. Por quê? É batata. É só descer para tomar café da manhã que você encontra um cara desse. Ele vai descer tranquilão, com 3, 4, 5 celulares, com um laptop. Então, tem dia que ele desce afobado. Tem dia que ele vai descer com um chinelão de dedo, short, bem à vontade, vai fazer uns contatos lá, vai tomar um café na maior tranquilidade, vai curtir a piscina do hotel. Por quê? Porque ele sabe que naquela região que ele ali está, seja norte, nordeste, o que for, o funcionamento dos negócios é muito melhor no período da tarde ou à noite. Mas amanhã ele vai para outro local que ele sabe que o funcionamento é melhor no período da manhã. Então, observa bem isso aqui. Esse camarada não tem controle de jornada, não tem como. Ele vai rodar o Brasil inteiro para cumprir as metas e vender o produto lá da empresa. Mas ele não tem controle. O empregador não quer saber se ele hoje vai ficar até meia-noite, se ele amanhã começa às 8, não quer saber. Quer que ele cumpra a meta, o que foi combinado. Agora, essa situação peculiar dele ser um empregado externo, que exerce uma atividade incompatível com a fixação de jornada, isso deve vir anotado na CTPS desse empregado. Não pode esquecer, tem que vir na carteira. O segundo grupo quem é? Diretores, gerentes, né? Chefes de departamento, povo de alto escalão. Esses também não têm controle de jornada. Vamos primeiro aqui no artigo 62? Vai comigo na tela, por favor. Artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, ou seja, não têm controle de jornada. 1. Os empregados que exercem atividade externa, não é só atividade externa, é incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro dos empregados. 2. Os gerentes, assim considerados exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para o efeito disposto neste artigo, os diretores, chefes de departamento ou filial. Então, gerente. Vem aqui um minutinho. Primeiro grupo, tranquilo. O segundo, nesse gerente, aí eu vou fixar mais no que cai em prova. Que gerente é esse? Se eu pensar numa agência bancária, você está pensando nisso aí, não é aquele seu gerente de conta, não é o seu gerente de investimento. Porque o seu gerente de conta e o seu gerente de investimento, eles têm controle de jornada. Cuidado com isso. Está no artigo 224 da CLT. Eles têm controle de jornada. Quem não tem controle de jornada é o gerente da agência, é o gerentão, como chama a doutrina. O gerentão, o gerente da agência, ele não tem controle de jornada. Vai depois da aula no seu banco e fala assim, boa tarde, eu quero falar com o gerente. A moça da recepção vai perguntar para você assim, qual gerente? Seu gerente de conta? Seu gerente de investimento?
Todo mundo hoje em banco é gerente. Sem ser pejorativo, para você poder entender. Não é o gerentinho, não. Eu quero falar com o gerentão, com o gerente da agência. Aí vão te falar, ah, esse hoje não vem porque ontem teve reunião até meia-noite. Ele está dormindo agora. Porque ele não tem controle de jornada. Tudo bem? Agora, atenção. Renzetti, basta eu chamar você, contratar você e te chamar de gerentão, diretor. Basta? Não. Veio o parágrafo único do artigo 62 e faz o seguinte, ó, não basta chamar de gerente, não. Vai ter que receber uma gratificação nunca inferior a 40% dos salários. Então, vem no meu contra-cheque o quê? O meu salário de gerentão e embaixo vem a gratificação de pelo menos 40%. Neste caso, eu não vou ter controle de jornada. Joga na tela o parágrafo único do artigo 62 da CLT. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, só para o inciso 2, só para os diretores, gerentes, ó, não aplico essa regra para atividade externa incompatível com a fixação de trabalho. Voltando, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo, ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Então, volte para mim. Não basta chamar de gerentão, não basta mais diretor, vai fazer jus a uma gratificação de pelo menos 40%. Beleza? Muito bem. A própria súmula 287, pega ela do TST, te dá essa ideia. Ela troca um pouco aqui as palavras, mas a gente atualiza juntos. Joga na telinha, por favor. Súmula 287 diz assim: a jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Quanto ao gerente geral, o gerentão presume-se o exercício do encargo de gestão, aplicando-se-lhe o artigo 62 da CLT. Então, o gerente de agência, que na súmula 287, é o seu gerente de banco, vem comigo, gerente de conta, gerente de investimento. O gerente geral, que é o gerentão, este não tem controle de jornada. Atente-se bem a isso, tá bom? Para não cair em casca de banana. Bom, em relação ao motorista profissional, você tem que lembrar que o motorista profissional, ele foi regulamentado a jornada pela Lei 13.103 de 2015. A Lei 13.103 de 2015, ela trouxe os artigos 235A ao 235G na CLT. É dever de casa seu. Você tem que observar esses artigos. E o que eu tenho de jornada? O motorista profissional passou a ter a jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias, sendo admitida a sua prorrogação, ou seja, prestar horas extras por até 2 horas. Ou, mediante previsão em norma coletiva, convenção ou acordo coletivo, ele pode prorrogar por até 4 horas. Vou repetir, jornada do motorista profissional, 8 horas diárias. Ele pode fazer até 2 horas extraordinárias, ou até 4 horas extraordinárias, mas desde que exista previsão em norma coletiva. Cuidado, tá? Então, por essa razão, já que o motorista tem o controle de jornada, você não coloca o motorista no artigo 62, no inciso 1. Não é o caso, não. Tá bom? Ele tem controle. Pois bem, vamos seguir e falar agora sobre o regime de tempo parcial. Quem trabalha em regime de tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda a 25 horas semanais. Até para incentivar as novas contratações é essa jornada. Então, vou repetir. Quem trabalha em regime de tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda a 25 horas semanais. Não esquece, se eu trabalho em tempo parcial, o meu salário vai ser proporcional à minha jornada. Repito, se eu trabalho em tempo parcial, o meu salário será proporcional à minha jornada. Vai para a tela, artigo 58A da CLT, que diz assim: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 25 horas semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Muito bem, tranquilo em relação a isso aqui.
Aí você pode estar se perguntando assim, mas Genzete, pelo menos um salário mínimo vai ser devido, não vai? Errado. Presta atenção. O salário mínimo é assegurado para quem trabalha no regime de tempo integral, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Quem trabalha em tempo parcial recebe de forma proporcional à sua jornada. Ah, então quer dizer que pode vir a receber até menos que um mínimo? Perfeito. Pode vir a receber menos que um salário mínimo, sem sombra de dúvida. Na tela, OJ358, foi alterada recentemente, tem agora o item 1 e o 2, mas não interessa só essa redação do item 1. O item 2, por hora, não interessa, não. Diz assim, porque o item 2 é para vocês, servidores. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional, de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito, é válido o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional. Está aí ao tempo trabalhado. Vem, quem trabalha mais ganha mais, quem trabalha menos ganha menos. Então, eu vou fazer jus a pelo menos um salário mínimo? Depende. Se for no regime de tempo integral, sim. Se for no regime de tempo parcial, você não tem essa garantia. Beleza? Muito bem. Pode ocorrer migração? Como assim migração? Eu trabalho hoje no regime de tempo integral. Eu posso passar para o regime de tempo parcial? Posso, desde que exista a previsão em norma coletiva e também a solicitação do empregado. Joga na tela, artigo 58A, parágrafo 2º da CLT. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Pode voltar, então tem que existir a previsão em norma coletiva. Não esquece disso. Sabe aquele momento decoreba? Muito bem, então vamos lá, junta o corpo aí com a alma e vai decora. Quem trabalha em regime de tempo parcial não faz horas extras. Quem trabalha em regime de tempo parcial vai cair. Não faz horas extras. Artigo 59, parágrafo 4º da CLT. Mas atenção, o empregado doméstico pode trabalhar em regime de tempo parcial? Pode. Se ele trabalhar nesse regime, ele pode fazer jus a uma hora extra, não esqueça, 1 hora extra, desde que a jornada não ultrapasse as 6 horas diárias. Se não falou em doméstico, é a regra. Quem trabalha em tempo parcial não faz horas extras. Outra, quem trabalha em tempo parcial, artigo 143, parágrafo 3º da CLT, não pode converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Não vem de férias. Então, esquece doméstico, vamos lá, no caderninho. Quem trabalha em regime, regra, de tempo parcial, não faz horas extras. Quem trabalha em regime tempo parcial, não converte 1/3 das férias em abono pecuniário. Não vende as férias no popular, tá? Quem trabalha em tempo parcial tem férias de no mínimo 8 dias e no máximo 18 dias, conforme artigo 130A da sua CLT. Ok, tranquilo, maravilha. Coloque, por favor, essa foto aí na tela deles. Maravilha! Vamos conversar um pouquinho agora, vem, sobre os turnos ininterruptos de revezamento. Quando você viu essa figura que eu coloquei desse homem com esse relógio, você passa a ter uma ideia de que uma empresa funciona 24 horas e sempre vai ter o empregado laborando. Inicialmente essa é a ideia, ok, eu concordo com você. Só que o que vai caracterizar os turnos ininterruptos de revezamento não é essa ideia de que a empresa funciona 24 horas e não para, não é isso. O que vai caracterizar é a alternância de jornada do empregado. Quero dizer, é o empregado que ora trabalha de manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. Veja, é um sistema de alternância. Isso é prejudicial. Nesse caso, ele fará jus a uma jornada especial de 6 horas diárias. Certa vez, eu saí tarde da noite de uma aula em Salvador, 10 e pouco acabou a aula em Salvador, eu estava com fome. E eu chamei alguns professores, vamos jantar e tal. Mas as coisas fecham muito cedo durante a semana e tal. E uma professora falou, tem uma lanchonete que funciona 24 horas, é bem bacana, bem legal, vamos lá. Falei, vamos. Na fome a gente vai. Chegando lá,
De fato, estava lá, funciona 24 horas, estava escrito, tinha um letreiro. Professor de Direito do Trabalho não presta, né? Então, eu sentei, pedi o lanche, chamei a garçonete e perguntei para ela assim, eu sabia a resposta, você trabalha 24 horas também? Ah, não, claro que não. Ah, eu falei, como é que você trabalha? Ela me disse assim, eu trabalho assim, ó, eu fico de manhã. Quando eu estou começando a me acostumar pela parte da manhã, é uma coisa. Por quê? Aí o chefe vai e me passa para tarde. Quando eu me organizo, me ocupo, estou quase gostando de trabalhar de tarde, ele me joga para a noite. Aí eu falei para ela assim, então você trabalha em turnos ininterruptos de revezamento? Ela não sabia o que era. Mas eu falei, mas você trabalha 6 horas diárias? Aí ela, tá louco, doutor? Todo mundo sabe, desde criancinha, que a jornada é de 8 horas diárias. Aí eu falei, mas tem previsão de norma coletiva? Ela, o que é a norma coletiva? Eu falei, esquece, deixa, eu vou comer meu sanduíche. Veja, eu acabei de dar um exemplo clássico para você dos turnos, e foi verídico, ininterruptos de revezamento. É aquele onde existe a alternância de turnos. O empregado, ora trabalha de manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. Ou trabalha em 2 turnos, que no todo ou em parte pegue o período diurno e o noturno. Isso é muito prejudicial à saúde dele. Então, nesse caso, o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, fixou uma jornada de 6 horas diárias. Vamos bem devagar, vamos na regra. Quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, trabalha em jornada de 6 horas diárias. Joga na tela, por favor, artigo 7º, 14 da Constituição. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Muito bem, vem cá. Acontece o seguinte, esse salvo negociação coletiva matou. Por quê? Porque ficou claro e clássico a flexibilização pela própria Constituição Federal. Olha, trabalha em alternância, tudo bem, é a palavrinha da prova, alternância é 6 horas. Mas se tiver norma coletiva, se existir previsão em norma coletiva, você pode aumentar essa jornada para 8 horas. E aí, se tiver norma coletiva, a 7ª e 8ª hora não serão pagas como se fossem horas extras. Quero dizer, se na sua prova tiver lá uma questão que envolva os turnos ininterruptos de revezamento, você vai no automático e já pensa, 6 horas diárias. Mas se a questão colocar que existe norma coletiva autorizando o trabalho em 8 horas diárias, não peça nem a 7ª nem a 8ª hora como extra. Mas se contar lá que Joãozinho trabalha em sistema de alternância de turnos, 8 horas diárias, e você não encontrar nada na questão, nenhuma linha, nenhum rabisco que fale em norma coletiva, neste caso, peça a 7ª e 8ª hora como extras. Na tela, súmula 423 da ST. Estabelecida a jornada superior a 6 horas, ilimitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva. Os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras. Volte para mim. Não tem. Tudo bem? Tranquilos e calmos até aqui, pelo menos? Então tá, vamos seguir juntos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o trabalho noturno. Todos nós sabemos que o nosso organismo, nosso corpo, é programado para trabalhar de manhã e dormir à noite. Só quem trabalha à noite é professor e você, meu amigo concurseiro. A gente não tem hora, né? Não tem como. Mas, via de regra, a gente tem que trabalhar de manhã e dormir à noite. Essa é a regrinha básica. Só que algumas profissões, brincadeiras à parte, já falamos, né? Tem que prestar o serviço noturno. E vem a Constituição e traz mais um salário condição. Se você vive no seu contrato de trabalho de uma forma gravosa, você deve, durante aquele período, receber um adicional para compensar essa situação. Então, a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 9, traz a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Olha lá,
Artigo 7º, 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Pode voltar. Não viu o adicional, Renzetti? É verdade. Porque quem vai fixar o adicional noturno não é a Constituição. Quem vai fixar é o artigo 7.3 da CLT, que diz que se o empregado trabalha no período noturno, ele fará jus a um adicional de 20%. Então, o adicional noturno é de 20%, é claro, do empregado urbano. Na tela, artigo 7.3 da CLT. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Tranquilo? Maravilha. Agora, cuidado com um detalhe. A hora noturna, ela é ficta, ela é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. E o trabalho noturno começa quando? Das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Joga na tela. A hora do trabalho noturno será computado como de 52 minutos e 30 segundos. Aí vem o parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. E a redução está aqui, é a hora ficta, né? A gente pode chamar assim. Volte para mim. Renzetti, e se eu trabalhar com jornada mista? Como assim mista? Vamos lá para a telinha que eu vou colocar um exemplo para você aqui. Vamos imaginar que eu dei aula numa faculdade, exemplo, das 18 às 23 horas. É a hora que eu estou na faculdade, dando aula. Das 18 às 23 horas. Muito bem. Vem cá, rapidinho. Quando eu chego às 18 horas na sala, eu falo o quê? Boa noite para os alunos. Mas não é boa noite. Eu ainda estou no período diurno. Vai lá. Das 18 até as 22 horas, ainda é o período diurno. Não há que se falar em adicional. Agora, das 22 horas até as 23 horas, nesse caso, eu estou no período noturno. Então, essa 1 horinha aqui vai ser paga, acrescida do adicional de 20%. Já que eu trabalho em um horário misto, que compreende uma parte do diurno e uma parte no período, volta para mim, noturno. Tudo bem? Então, nesse período aí, eu farei jus ao adicional noturno. Pois bem, o adicional noturno, assim como os demais adicionais, de horas extras, insalubridade, periculosidade, chegaremos lá, são chamados pela doutrina majoritária de salário-condição. Ou seja, eu vou receber enquanto perdurar aquela situação. Mas enquanto eu recebo com habitualidade, ele vai integrar o meu salário para todos os fins. Se ele integra o meu salário para todos os fins, ele vai gerar, reflexos. Está no seu edital, cálculos trabalhistas, é isso. Reflexos, incidência nas demais parcelas. Súmula 60 na tela, item 1. O adicional noturno, pago com habitualidade, aqui está, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Volta comigo. Eu sou porteiro num prédio. Eu trabalho das, 18 às... Não, das 22, vamos embora. Das 22 às 5 horas da manhã. Eu trabalho todo um período noturno lá na portaria. Beleza. Mas a Cíntia chegou para mim ontem e falou o seguinte: ô Renzetti, você não sai às 5 horas da manhã. Só saia quando o outro porteiro chegar. Ele tem que chegar às 5. Mas ele é amante da síndica. Descobri. Chega às 5h30, 15 para as 6, 6 horas. Parou. Eu estou saindo de um período noturno e estou prorrogando a minha jornada no diurno. Pergunta: o fato de eu já ingressar no período diurno vai afastar a percepção do adicional noturno? Não. Se eu cumprir integralmente a minha jornada noturna e eu estou prorrogando ela entrando no diurno,
eu permaneço a receber o adicional noturno. Súmula 60 na tela, item 2. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Volte para mim. Atente-se bem a isso aqui, tá? Esse ponto. Bom, você disse que o adicional noturno, assim como os demais adicionais, é um salário-condição. Isso. Cessada a causa do período noturno, eu passo para o período diurno. Se eu saio do noturno e passo para o diurno, cessa o pagamento adicional. Quero dizer, não existe direito adquirido à percepção do adicional noturno. Súmula 265 do TST, piscando aí na sua tela. A transferência para o período diurno de trabalho implica perda do direito ao adicional noturno. Pode voltar. Não há que se falar em direito adquirido, tá bom? Muito bem, mas cuidado com um detalhe. Quando a gente fala em trabalho noturno, nós falamos tudo agora sobre o empregado urbano, mas nós temos ainda o rurícola. Vai na telinha, por favor, e fica nela agora. Tem o empregado rural da Lei 58.8973. E aí, quando eu falo empregado rural, eu tenho que lembrar que existe rural pecuária e existe também rural agricultura. Eu vou te dar uma diquinha aqui boba, besta, mas você nunca mais vai esquecer. Pecuária lembra o quê? Lembra boi, lembra vaca. Vaca tem quantas patas? 4. Quem acorda às 4 horas da manhã, dorme com quem? Com as galinhas. Galinha tem quantos pés ou quantas patas? 2. E a galinha faz o quê? Bota ovo. Cadê o ovo da galinha? Tá aqui, ó. Então, o trabalho noturno da pecuária é de 20 às 4. Ah, Renzete, volta aí o vídeo que você vai ver a historinha aí. E qual vai ser a historinha besta agora da agricultura? Nenhuma. É só você crescer mais 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, ó. Então, a agricultura é das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Tanto na agricultura quanto na pecuária, cuidado aqui, ó, o adicional noturno vai ser de 25%. O adicional noturno é de 25%. E a hora noturna, ela é reduzida, ficta? Não. Ela equivale a 60 minutos. Pode vir para mim. Rural, agricultura ou pecuária, adicional noturno, 25%. E a hora noturna, cheia, 60 minutos. Eu não tenho a redução. Ou você grava aquela historinha que eu te ensinei, de amor, ou você vai e decora aí essa regrinha, tá? A opção é sua. Mas é uma peculiaridade, eu sempre digo para vocês e vou repetir. Peculiaridades caem em prova. Então, ó, no urbano é uma forma, do rurícola é outra, cai em prova. Do doméstico é uma forma, do urbano é outra, cai em prova. Sempre cai em prova. Show? Vou fechar por aqui, vou parar por aqui esse ponto, esse tópico. A gente vai seguir na próxima aula ainda em jornada sem pressa, bem tranquilo. Temos uma carga horária excelente nesse curso, então não tem que correr com nada. Você tem que fazer o seu caderno, seu material e com essas aulas você vai ser aprovado. Esse é o objetivo. Vamos caminhar juntos, firmes e fortes para isso. Bons estudos, sempre avante e não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!